Graça e paz, queridos irmãos, muitas saudades de todos, e por isso estamos aqui para mais uma vez compartilhar um estudo, um pequeno estudo, uma pequena reflexão da palavra do Senhor. Convido a todos para lerem os Salmos, capítulo 6, do 1 ao 10, que diz: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça. Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito. De minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos. Envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu clamor. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Amém. Que o Senhor Deus, autor desta palavra, possa estar falando aos nossos corações através do seu Santo Espírito. Irmãos, há em nosso meio cristão um errado entendimento de que Deus não pune ninguém, que Deus é um Deus de amor, que Deus é um Deus de paz, de perdão, que Deus tem tudo para os seus filhos e que Ele não pune. Isso está errado, não é isso que a palavra do Senhor nos mostra, principalmente neste salmo. Nós vimos que o salmista está completamente angustiado e pedindo a Deus, clamando a Deus para não lhe castigar, não lhe repreender e retirar de sobre ele a sua ira. Mostra um Deus irado com o seu povo que está trilhando o caminho errado. Irmãos, nós no contexto atual, nós vemos uma pandemia aí que atingiu toda a humanidade, toda a raça humana. Não existe um indivíduo sequer sobre a Terra que não tenha sido atacado ou que não tenha sido modificado, não tenha sentido o peso do coronavírus. Então, examinando, irmãos, direitinho, nós vemos como uma coisa tão pequena, um vírus invisível, mexer com o mundo inteiro. Mexer com as famílias, mexer com a economia, mexer com a saúde, mexer com tudo. Então, nós vemos que é uma coisa grandiosa. E para ser tão grandiosa, sabemos que Deus está no controle deste vírus também. Deus está no controle desta pandemia. Não estou dizendo aqui, meus irmãos, que foi Deus que mandou a pandemia para nos punir, de forma nenhuma. Mas estou dizendo que se o universo foi criado por Deus e tudo que existe nele está sob o seu comando, sobre as suas ordens, sob o seu comando, sob as suas ordens, sob o seu domínio, então com certeza o coronavírus também está sobre o domínio de Deus, está embaixo do domínio de Deus. Então, meus irmãos, aqueles que acham que Deus é um Deus de amor e que Deus não pune, estão completamente errados. Precisam rever os seus conceitos e precisam estudar mais a palavra do Senhor. Essas pessoas que creem assim, com certeza nunca por si próprios se decidiram estudar a palavra do Senhor, examinar as Escrituras Sagradas para ver qual é o Deus que está na Bíblia. Qual é o Deus da Bíblia? Qual é o Deus que pela sua misericórdia nos deixou essa palavra? Irmãos,
Deus é um Deus de amor, sim, mas Deus também é fogo consumidor, porque assim a sua palavra nos ensina. Deus pode estar, meus irmãos, no controle desta pandemia com um propósito, e usando esse único instrumento, que é o vírus, para todos, tanto para punir aqueles que não querem saber dele, como para dar o crescimento àqueles que são dele. Né? Nós sabemos que a palavra do Senhor diz lá em Romanos 8, 28, se não me engano, irmãos, é no livro de Romanos, acho que 8, 28, sim. Então, a palavra do Senhor nos diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam o Senhor, aqueles que foram chamados segundo os seus propósitos. Então, se lá em Romanos diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem, para o bem daqueles que amam o Senhor, com certeza esse coronavírus está cooperando para o nosso bem. Ou seja, Deus pode estar usando como um instrumento para tanto punir aqueles que não querem saber dele, como refinar aqueles que querem saber. Se nós recitarmos aqui o versículo mais citado na palavra do Senhor, que é: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então as pessoas usam isso aqui e se apossam apenas de partes do versículo, parte dessa passagem. Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito. Aí depois diz: não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas é todo aqueles que nele crê. E o crer da Bíblia, meus irmãos, não é um crer apenas de acreditar. Não. O crer da Bíblia é aquele crer através de atos. Crer através de obras. Crer executando a palavra do Senhor. Crer cumprindo. Então, o crer da Bíblia é um crer de obediência. É um crer que você tem que ir e fazer aquilo que o Senhor mandou. Todo aqueles que nele crê. Então, meus irmãos, só nesse versículo nós vemos que aqueles que nele crê, terão a vida eterna. Mas aqueles que não crerem, não terão a vida eterna. E as pessoas que acham que Deus é apenas amor e que Deus não é um Deus de punição, que Deus não dá castigo, essas pessoas com certeza nunca examinaram, meus irmãos, as Escrituras Sagradas por si só. Elas ouviram alguém dizer o que elas o que queriam que elas acreditassem. Examinando as Escrituras Sagradas, nós vemos, meus irmãos, que não há possibilidade nenhuma daquele que não crê, daquele que não obedecer aos mandamentos de Jesus, conseguir a vida eterna. Ele diz que todo aquele que nele crê, terá a vida eterna. Então, logicamente, meus irmãos, todo aquele que a ele não crê, que não crê na sua palavra, que não cumpriu os seus mandamentos, irá perecer. Então, voltando a esta pandemia, irmãos, vemos que Deus pode estar usando este vírus, este pequeno ser, invisível ser, pode estar usando como um instrumento em suas mãos para tanto ensinar aos seus filhos, quanto punir aqueles que não querem saber dele. Irmãos, se nós acreditarmos que pelo imensurável amor de Deus, Ele nos abençoa, mas Ele nos dá também incumbências para obtermos essas bênçãos, nós iremos ficar mais atentos para as palavras do Senhor. Então, meus irmãos, nós chegamos a uma conclusão, que o coronavírus serve para punir os ímpios e corrigir os justos.
É claro que não existe um justo sequer. A palavra de Deus nos garante isso. Não existe um justo sequer. Mas existe aqueles que foram justificados pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Então, meus irmãos, se nós fomos justificados, nós precisamos estar mais atentos à palavra do Senhor, ler mais, examinar mais, orar mais, jejuar mais, nos prostrar diante dele e aproveitar este isolamento social para trabalharmos as nossas famílias, rever os nossos conceitos de cristianismo e nos assemelhar o máximo que pudermos a Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe e nos dê a sua paz. Em nome de Jesus.